Olá pessoal, meu nome é Marlon, sou da AM Fernandes. Hoje a gente está aqui para mais um AM Conversa, um podcast, uma conversa que a gente tem para falar um pouco mais sobre o mercado imobiliário, os nossos projetos e pautas que acreditamos. Hoje a gente tem aqui duas convidadas super especiais, obrigado por toparem. Uma engenheira e uma futura engenheira. A ideia desse podcast é conversar um pouquinho mais sobre engenharia, sobre esse mercado super complexo, sobre a mulher no mercado de engenharia, um mercado super masculino. Então, as duas trabalham na M. Fernandes, então a gente vai conversar um pouquinho mais como funciona a engenharia numa incorporadora e bater um papo. Então, meninas, muito obrigado por toparem, rolou todo um convencimento aí. Então vai ser um bate-papo super legal, tenho certeza que vai agregar muito para as pessoas entenderem um pouquinho mais desse mercado incrível, né? Pra gente começar, seria legal vocês se apresentarem, explicar um pouquinho mais sobre vocês. Não, legal. Eu sou a Giovana, trabalho na AM Fernandes, tenho 21 anos, ainda não sou engenheira formada, me formo o ano que vem, estou no penúltimo ano aí de engenharia civil e estamos aqui, é um prazer participar do podcast e falar de um assunto que a gente gosta tanto. Oi, eu sou a Maitê, eu tenho 28 anos, eu trabalho na M. Fernandes já fazem 8 anos e eu me formei em 2018. É um prazer estar aqui conversando com vocês também. Legal. Vamos lá, meninas. Hoje a Maitê é formada, né? E a Giovana tá cursando ainda. Como que foi a escolha desse curso, né? Como que vocês escolheram esse curso? Por que vocês escolheram engenharia? Eu acho que é legal até explicar um pouquinho para as pessoas, né? Essa escolha. O começo, assim, de tudo, eu acho que vem desde do ensino médio, onde acho que a maioria dos estudantes hoje do ensino médio passam por uma pressão gigante de escolha de curso, qual faculdade que eu vou, para onde que eu vou seguir. E não muito diferente, eu também passei por isso, me senti ali naquela pressão de... gostava de engenharia, mas não sabia qual engenharia que eu ia querer tomar rumo. E foi em uma feira de profissões. Muitas faculdades fazem essas feiras de profissões. E dentro de uma delas, eu passei uma tarde inteira no estande de engenharia civil, conversando com alguns alunos, algumas pessoas que também já recém-formadas. E foi onde eu me encontrei, mudei todas as minhas inscrições nos vestibulares que eu tinha feito para engenharia química. E eu falei, é isso que eu quero. E aí, desde então, hoje eu estou muito feliz dentro da engenharia civil. E é uma coisa que não me arrependo da escolha no passado. No meu caso foi um pouco mais tranquilo, foi mais simples, porque eu sempre gostei de matemática, sempre gostei de áreas, né, das áreas exatas. Se bem que a engenharia civil não é uma área tão exata assim como todo mundo pensa, mas desde pequena eu pegava aqueles panfletos nos faróis de plantas dos apartamentos e aí eu ficava redesenhando aquela planta, melhorando o layout, a disposição. E aí daí, quando eu fui crescendo, eu entendi que a área que trabalhava com isso também era a engenharia civil. E aí eu acabei me inscrevendo e não faria outra coisa se não fosse engenharia mesmo. Muito legal. Um ponto legal da gente falar é que existe vários tipos de engenharias, né? E tem algumas faculdades que você escolhe primeiro a engenharia, depois escolhe o curso, né? Eu acho que é legal vocês explicarem um pouquinho mais sobre a vivência que vocês tiveram na faculdade, até para as pessoas entenderem isso. Sim, principalmente, assim, a gente, até como título de curiosidade, a gente a Maitê é formada já, mas eu ainda estou cursando na mesma faculdade, então acho que a vivência ela é muito parecida do que a gente presenciou nesse primeiro ano, realmente ele é um ano que envolve todas as engenharias, então são todos os cursos juntos, e a partir do segundo ano ele já é específico para cada tipo de engenharia, e é aquela decisão que você... Conversando com outras pessoas, você pensa, é aquilo que eu quero. E aí é quando você bate o martelo e fala, não, eu gosto de engenharia civil, eu gosto dessa área, eu quero seguir nisso. E aí segue depois os outros anos só focado nisso. Alguns anos são padrões, né? Sim. Na formação do engenheiro e depois tem a continuação, né? Isso, o primeiro ano, né? O ano básico que tem aquelas disciplinas famosas ali para toda a engenharia, que é cálculo, física, mecânica. E aí, a partir daí, depois no segundo ano, você começa a direcionar a mesma área. E isso até acaba sendo bom, porque em algum momento ali no segundo, terceiro ano, com algumas matérias direcionadas,
Caso o estudante não se identifique com aquelas matérias, ele ainda consegue escolher uma outra direção e não perder todos aqueles 2, 3 anos de estudo que ele teve. Então, é importante que ele consegue validar nessas matérias e seguir um outro caminho. Legal. E assim, como vocês poderiam descrever a engenharia civil? Assim, eu sei que vocês fazem muita coisa, é bem complexo, mas como vocês descreveriam? O que é um engenheiro civil? O que o engenheiro civil faz? Óbvio que a gente está falando mais do nosso mercado, né? No mercado imobiliário, engenharia tem vários mercados, né? Logística, galpões, tem muita coisa. O cara faz ponte, tem muitas coisas. Então seria legal vocês explicarem um pouquinho assim, como vocês poderiam descrever assim, o engenheiro civil, assim, quais são as atividades. O engenheiro civil, como você falou, ele atua, né? Ele pode atuar numa gama muito grande ali de atividades, né? Desde projetar portos até construir um prédio, entre outras coisas. E aí também tem engenheiro civil de planejamento, de orçamento e tem o de execução, acompanhamento de obra. Mas todos eles, de certa forma, têm uma característica em comum que precisa ter, assim, para ser engenheiro civil, que é a resolução de problemas. Então, visualizar, entender os problemas e entender qual a melhor solução. Tem muito essa parte estratégica também. Sim, eu acho que um engenheiro, ele, teoricamente, ele tem que ser completo. Então, ele tem que ser bom tecnicamente, mas ele também tem que ter as estratégias ali de aplicação para ter um planejamento de obra e não deixar as coisas desandarem, perder o fio da meada. Então, é um desafio, um grande desafio. E para complementar também, tem que ser muito bom em gestão de pessoas, principalmente o engenheiro mais da nossa área, né, que é o de construção civil, de obra, porque basicamente você está gerindo uma obra, você está gerindo pessoas. Tem diversos funcionários que estão atuando em diversas áreas daquela construção, tanto desde projetistas até os próprios funcionários, né, da obra, os empreiteiros, os clientes, o pessoal da incorporação, o pessoal da construtora. Então, fazer a gestão de todas essas pessoas é bem difícil. Legal. E Maite, você até conversou, falou em relação a essa divisão de planejamento e obra, né? É muito legal. Até se você puder explicar um pouquinho mais, assim, que são vivências bem diferentes, né? Tipo, a realidade do engenheiro de obra é totalmente diferente da realidade de uma pessoa que trabalha no planejamento, né? Sim, antes de começar qualquer obra, precisa ser feito um planejamento. Uma obra bem planejada é uma obra que vai, né, possivelmente ter sucesso. Esse planejamento conta com a elaboração do cronograma, então é estudado todas as fases da obra, os processos construtivos, quais atividades vêm antes das outras, e, né, elabora um orçamento... Não, elabora o orçamento, todo aquele processo, faz todo aquele trabalho, né? E depois pro dia a dia ali real, né? Pro cara que vai usar. O acompanhamento também. Então, você acompanha aquele orçamento feito, aquele cronograma feito e acompanha se no decorrer da obra ele está sendo cumprido tanto na parte de tempo, né, quanto também na fase dos gastos. E uma coisa legal de falar, assim, por exemplo, as pessoas que não entendem muito bem, né? Quando a gente pensa num projeto, compramos o terreno, a incorporadora comprou o terreno... seria até legal vocês falarem, assim, dos profissionais envolvidos, né? Porque, assim, não é muito claro para a pessoa. Então, tem um arquiteto, todo mundo... O cara que é fora do mercado não entende muito bem. Então, a gente contrata um arquiteto, certo? Ele faz todo um planejamento ali do visual do prédio, de tudo, as plantas, o que pode ser construído lá. Depois, a gente contrata vários profissionais. Que a grande maioria são engenheiros. Então, seria legal vocês explicarem um pouquinho mais como funciona. A gente começa primeiro fazendo um estudo de viabilidade dentro da própria incorporadora, antes de comprar o terreno. O terreno sendo viável, vendo que dá para construir algum prédio ou, né, o produto que a gente está buscando naquele terreno, a gente compra o terreno, procura um arquiteto que vai projetar o prédio, ele começa fazendo as opções de plantas, as tipologias, quantos pavimentos que vão ter, a fachada, os subsolos. E aí, depois que a gente já está com um projeto... o produto ali criado, a gente envolve os demais projetistas, que envolvem projetistas de fundações, estrutura, hidráulica, elétrica, pressurização, ar-condicionado, exaustão, paisagismo, interiores, dentre outros, né? Tem bastante aí. E aí cada um da sua área vai fazendo, vai desenvolvendo o projeto. E dentro desse projeto ele é dividido em fases. E cada fase do projeto traz alguma informação e aí a próxima fase vem com mais informações complementando até chegar na última fase, que é o projeto executivo, que é o que vai para a obra executar. Então é legal falar assim que esses profissionais são engenheiros também, né? Então a pessoa tem que entender assim, tô pensando em fazer engenharia.
ou ela pode trabalhar na obra, ela pode trabalhar no planejamento e ela pode trabalhar no projeto também, né? Que é bem diferente o trabalho, né? Você, Giovana, que está vivendo agora isso, é muito diferente o tipo do trabalho que você faz no dia a dia, né? Sim, sim. É até importante quando você consegue vivenciar tantas formas diferentes, assim, porque você consegue ver que realmente uma coisa é totalmente do contrário do que a outra. Então, quem vai para projetos tem uma característica diferente de quem é um engenheiro de obra, por exemplo. E é importante, até linkando com o que a Maitê falou, o alinhamento, eu acho que com o objetivo de todos aqueles projetistas, das pessoas que estão envolvidas. Então, o nosso foco principal sempre é um produto de qualidade, é um produto final, né, que agrade, que brilhe os olhos mesmo das pessoas que estão executando aquele projeto. Então, eu acho que esse alinhamento ele é bem importante para conseguir todo mundo ter uma certa harmonia dentro daquele projeto. E até falando um pouquinho que nem a gente tem os arquitetos no começo, né, que eles desenvolvem o produto, estudo de fachada, por exemplo. Só que quando a gente está numa execução da obra, a gente também chama para estar presencialmente, para validar aquela cor, por exemplo, que eles especificaram no projeto lá atrás, no comecinho de tudo. A gente também fala com eles presencial para eles validarem e aprovarem para a gente entregar o produto final excelente. É até legal falar um pouquinho da diferença da arquitetura e da engenharia, assim, né? São mundos diferentes que se complementam, né? Tem até essa rivalidade entre arquiteto e engenheiro aí, clássica, mas, assim, o que vocês poderiam falar dessa diferença, né? Uma pessoa mais leiga entender, assim, o que faz cada um e como que se conversam, né? O arquiteto tem também duas frentes ali que eles trabalham. Tem o arquiteto que desenvolve o projeto mesmo de um prédio, de uma casa, e tem o arquiteto focado mais na parte de interiores, que é focado na parte de decoração. Já o engenheiro, como a gente já falou, tem também diversas áreas e, vindo por esse lado, né, da construção, ele que vai acompanhar a obra, ele que vai fazer ali a interface entre todos os envolvidos no projeto, né, arquitetos e os outros projetistas. Ele que vai estar no dia a dia da obra, fazendo a gestão das pessoas, a gestão dos empreiteiros, a gestão do cronograma e do orçamento. Então, um pouquinho da diferença está aí. E, assim, o engenheiro do projeto, qual que é a diferença do engenheiro do projeto para o arquiteto? Assim, basicamente, um pensa no projeto. Lógico que o arquiteto também tem experiência de saber que precisa de uma estrutura, mas o outro complementa em relação à estrutura mesmo, né? Em relação a como que vai ficar o prédio. Isso. O engenheiro estrutural, por exemplo, ele faz o cálculo da estrutura, a quantidade ali, qual que é a característica do concreto que vai ser usada, a característica do aço, e os demais projetistas também. Então, projetistas de elétrica, eles fazem o cálculo da potência de cada equipamento que você vai ter naquele prédio. Projetista de hidráulica, ele pensa ali quantas pessoas estão naquele prédio que vão consumir, qual que é o cálculo de consumo e desenvolve toda a rede hidráulica do prédio, as caixas d'água pensando nisso. E o arquiteto ele faz a concepção ali inicial do projeto. E detalha também todos os itens voltados para a arquitetura. Então, ele detalha a fachada, detalha caixilhos, né, que são as janelas, as portas, escadas, toda a parte de detalhamento mesmo aí fica com o arquiteto. Legal, ficou bem mais claro agora. Vamos falar da obra, né? Da realidade da obra, do engenheiro na obra. Como que é, assim, o trabalho do engenheiro da obra, né? Como que é esse dia a dia, as responsabilidades? É um pouco de dia a dia mesmo, né? Então, cada dia surge, acho que, novos desafios, novos problemas também. Então, um engenheiro de obra, ele tem que estar disposto e saber lidar com os problemas. Eu acho que isso é o principal de tudo. Porque surgem imprevistos, surgem pessoas que faltaram, que, querendo ou não, acabam impactando em serviços que estão posteriores àquilo. Então, se a gente não faz um serviço hoje, impacta no nosso planejamento de obra, no cronograma geral da obra, que vai travar os serviços posteriores. Então, ele tem que ter esse jogo de cintura de também saber lidar com fornecedores, com os empreiteiros, né, que são as pessoas contratadas para poder construir a obra de fato. Então, empreiteiro de elétrica, de hidráulica, de estrutura. E eu acho que isso é um dos maiores desafios de um engenheiro de obra. Porque o engenheiro de projeto, ele consegue também ter alguns desafios, só que são mais relacionados com os projetistas, os complementares, que a gente chama, né? Que são os projetistas de elétrica, hidráulica, ar-condicionado. E
vai lidando com tudo isso de uma forma que consiga entregar um bom resultado, né? Então, é muito dependente das pessoas, né? Essa gestão de pessoas, a Maite até falou sobre isso. É assim, é uma gestão de pessoas muito complexa. Todo mundo fez uma reforma, já construiu alguma coisa, sabe como é difícil o cronograma, todo mundo tem medo de reforma. Imagina a construção de um prédio, de uma obra grande. Essa preocupação com o cronograma, essa preocupação com etapas sendo feitas. Uma complexidade gigantesca, né? Várias etapas, uma dependente da outra. Então, assim, o engenheiro tem que ter essa visão geral, né? Ele tem que conseguir... ele depende muito das outras pessoas, essa gestão, esse acompanhamento, né? Eu acho que esse é o desafio, né, Maite? Assim, dessa gestão de pessoas mesmo, para fazer acontecer. Sim, além, né, de toda a parte técnica ali, de interpretação dos projetos para execução, acompanhamento, conferência da execução desses projetos, tem toda essa dificuldade de gestão mesmo, porque a gente está dependendo das pessoas para fazer tudo acontecer. E tudo isso ainda dentro de um cronograma, dentro de um orçamento. E fora todos os demais desafios que faz parte de uma logística da obra. Então, você tem que pensar que serviço que você vai executar, em que momento que ele vai começar, quanto tempo antes você precisa comprar aquele material, se em alguma questão da atualidade, algum problema atual, assim como teve o Covid, por exemplo, você precisa se antecipar nessas compras porque aquele material específico está em falta. Então, envolve muito mais do que só estar na obra. Você tem que estar atento às notícias, atento ao que está acontecendo no mundo e fazer toda essa logística para funcionar e fazer dar certo. E seria muito legal, assim, uma pessoa que pensa em trabalhar como engenheiro na obra, assim, o que vocês acham? O que essa pessoa tem que ter? Assim, o que ela tem que gostar para conseguir trabalhar na obra? Com certeza de um dia dinâmico, assim. O dia nunca é igual. O ontem não vai ser igual hoje, que não vai ser igual amanhã. Assim como você nunca sabe de tudo. Cada dia que a gente está na obra, a gente aprende uma coisa diferente. Você conversa com fornecedores diferentes, projetistas diferentes, e você aprende uma coisa nova. Cada obra é de um jeito, cada solução de problema da obra é de um jeito. Você não consegue repetir a solução. Foi parecido daquele jeito, vamos fazer assim. Porque tem suas especificidades, assim. Então, é bem esse dia a dia dinâmico. Eu acho que é o principal. E até complementando o que a Maite falou, eu acho que também estar disposto a sempre aprender é um dos maiores pontos, porque não é só formação. Então, às vezes, um engenheiro de obra, ele sabe menos do que um mestre, que é a pessoa que toca, faz toda ali a coordenação dos serviços dentro da execução da obra. Então, a gestão de pessoas, eu acho que é o ponto maior, mas também estar disposto a aprendizados diários, eu acho que também tem uma relação boa com isso. E é muito diferente do trabalho do projetista, né? Do planejamento. Então, a pessoa tem que gostar mesmo ali. Tem que gostar. Colocar o pé no barro ali, amassar barro em um momento, depois a obra é uma loucura, né? Então, é super dinâmico. E também, para quem gosta de dias diferentes, né? Deve ser legal. Sim. Vamos lá, agora vamos falar de um tema super legal, que é as mulheres nesse mercado, né? O pessoal do marketing até levantou aqui um dado muito legal. Porque, para quem não sabe, 1792 foi o início formal do curso de engenharia no Brasil. Mas a formatura da primeira mulher na área só ocorreu em 1917, ou seja, 179 anos depois. Como que é trabalhar nesse mercado super masculino? Como que a Maite tá um tempo um pouquinho maior? E assim, como que é para vocês, mulheres, estarem nesse mercado? A gente, hoje em dia, ainda tem bastante, vamos dizer assim, a gente enfrenta alguns desafios, né, ainda de lidar com, sendo mulheres, lidar com essa área, né? Eu acredito que educação, as mudanças sociais, elas vêm acontecendo, contribuindo também para as futuras gerações. Por exemplo, até as pessoas que passaram anteriormente a nós, elas já impactaram mais na nossa escolha, porque, querendo ou não, abriram portas para a gente poder estar dentro da construção civil. E espero também que, assim como elas, nós possamos fazer isso e ser referências. Eu acho que o ponto principal, assim, é criarmos referências, né, de mulheres na engenharia, porque, querendo ou não, é um ramo que hoje os dados ainda mostram que não é uma porcentagem grande que tem de mulheres dentro da construção civil no geral. E eu acho que é um processo gradativo. Então, a gente
tá sempre tentando ter essa inserção, as pessoas tendo mais interesse de ingressarem nessa área, mas mesmo assim ainda não chegamos na igualdade ali da equidade, né, de ter homens e mulheres dentro dessa área, como 50-50, por exemplo. E toda vez, assim, que a gente, alguns anos atrás ainda, a gente vai fazer uma reunião, vai conversar ou com um projetista ou com um fornecedor, sempre eles se surpreendem, ainda eles se surpreendem quando vai conversar e é uma mulher engenheira. Eles falam, nossa, é a mulher que está aqui na obra. Sempre se surpreendem. Aos poucos isso vem mudando. Então, às vezes, você encontra um fornecedor dessa área que é mulher, uma fornecedora mulher, ou uma projetista mulher. Então, cada vez mais, isso a gente vem encontrando no nosso mercado mulheres. Mas, ainda assim, o pessoal se surpreende quando encontra mulheres, principalmente na parte de decisões, nas reuniões importantes. Então, assim, é um trabalho ainda de formiguinha que, aos poucos, ainda a gente está ganhando o nosso espaço. E uma das dificuldades, assim, é que quando você entra numa reunião importante, entra numa obra, a mulher tem uma barreira a mais do que o homem para ganhar confiança ali do trabalho de quem está envolvido. Então, tem essa barreirinha a mais que você precisa conquistar para poder realmente ganhar confiança no espaço. Esse é um dos desafios, essa relação também, né? E como que você vê, assim, os desafios da relação de uma mulher com os empreiteiros? Porque, assim, tem muitas... Talvez grande parte das mulheres até nem vão para a obra, né? E vocês estão numa realidade de querer ir para a obra também, que é super legal. Assim, você acha que tem essa relação de mulheres irem mais para planejamento ou não necessariamente? Eu acho que tem, sim. Acho que as mulheres tendem a ir mais para atividades de escritório, né, que é planejamento. Mas, cada vez mais, aos poucos, ainda bem devagarzinho, as mulheres estão indo para a obra. E, assim, realmente, encontram-se dificuldades. Às vezes, as pessoas podem não dar o respeito ali no início, mas, aos poucos, você tem que demonstrar ali o seu trabalho e conquistar o seu espaço. E aí, acho que a partir do momento que você consegue virar essa chavinha na cabeça de todos que estão envolvidos ali na obra, aí começa a funcionar e fluir mais naturalmente. Então, para uma menina que está interessada em trabalhar na obra, é possível. É possível, assim, sim. Se desafie e vá atrás do seu sonho, né? Sim, é possível. E, Giovana, você que está na faculdade, como é que você vê a escolha das meninas para essa área, para essa engenharia? As outras engenharias têm mais mulheres? Como é que você está vendo essa realidade? Foi até um pouquinho do que a gente já comentou. Até eu e a Maitê, nós temos 7 anos de diferença aí do ano de entrada na faculdade. E mesmo assim, os números não aumentaram significativamente. Então, é por isso que a gente fala que é um processo muito difícil, lento. Está aumentando, mas ao mesmo tempo não tem uma enorme diferença que a gente consiga ver, por exemplo, majoritariamente mulheres dentro da sala de aula, mas hoje eu vejo que as mulheres se interessam mais. Então, como, por exemplo, uma mulher dentro da obra, eu acho que hoje já não é mais tão uma barreira como era antigamente. Eu, por exemplo, quando eu fui escolher, né, o curso, quis ir para a obra, falei, não, quero colocar a cara a tapa, quero enfrentar esses problemas, quero ver se é tudo isso que a galera fala. E fui, e assim, existem problemas, dificuldades ali de estar dentro da área e tem que saber lidar com isso. Então, eu acho que foi o que a Maitê falou também. Você vai ganhando seu espaço, então ter o aprendizado ali de mostrar que você sabe, mostrar que não é só porque é uma mulher que está falando que ela não tem um conhecimento sobre a área. E aí, quando as pessoas entendem isso e elas respeitam, fica tudo muito melhor de trabalhar, um ambiente bem mais tranquilo. E que dica que vocês dariam para as empresas, né, para as pessoas que trabalham na diretoria, na gerência, assim? Que vocês falariam se alguém tem algum preconceito com mulheres na obra? O que vocês poderiam convencer essa pessoa? Essa pessoa não deveria ser convencida, na realidade, porque deveria tratar igual, né? Mas o que vocês acham, assim, que pode ser falado que pode convencer essa pessoa? Eu acho que as empresas têm que dar espaço para as mulheres mostrarem o seu trabalho. Porque, às vezes, se ficar 2 candidatos ali, uma mulher e um homem, para ir para uma obra, às vezes tem empresa que ainda opta pelo homem só pelo fato dele ser homem. E, às vezes, uma pequena diferença ali, a mulher talvez poderia mostrar o seu trabalho, poderia desenvolver bem, né, o que estava proposto. Então, eu acho que em algumas empresas ainda pode ter esse preconceito. E é mais entender ali o perfil da pessoa. Tem perfil, assim como tem perfil de homem que também não é para obra. E tem perfil de mulher que, às vezes, é para um trabalho de engenheira de obra. Então, vai muito de perfil e não do gênero. Eu acho que é um pouco disso.
Legal. E que é possível, né? É isso. Sim. Quero trabalhar na obra. Show. E como que vocês veem o futuro da engenharia? Assim, o que vocês estão achando sobre o futuro? Essa área é super tradicional, né? O trabalho, assim, é muito parecido do que foi antigamente. Tem novas tecnologias surgindo, né? Mas ainda você vê que é uma área super tradicional, né? Como que vocês veem o futuro dessa área? A engenharia, né, a construção civil é uma área que ainda tem muito a evoluir. A gente constrói muito parecido do que há 50 anos atrás se construía, e a gente hoje tem muitas áreas que já estão muito avançadas na tecnologia e a nossa área ainda está um pouco para trás. Um pouco disso se deve às pessoas que ainda têm um pouco de preconceito com novas tecnologias para a construção, novos materiais, novos métodos construtivos, tanto as pessoas que estão trabalhando com isso, quanto até o próprio cliente final. Às vezes ele tem um preconceito ali de algum material, um tipo de parede que vai ser feita, e então a gente tem ainda um pouco essa barreira para poder provar, né, para as pessoas que essas novas metodologias são boas, são eficientes. Então, acho que aos pouquinhos a gente vai conseguindo fazer, né, provar e fazendo com que as pessoas aceitem melhor essas novas metodologias. Legal. Agora seria legal vocês explicarem pra gente como funciona o processo inteiro da construção de um prédio, né? Desde o começo até a entrega de chaves, a parte final. Bom, primeiro de tudo, a gente estuda um terreno que a gente tem a intenção de construir. Com isso, a gente estuda a legislação municipal, então cada cidade tem a sua legislação, tem os seus coeficientes, gabaritos, que é a altura do prédio, tem outras limitações que precisam ser respeitadas. Todo esse estudo, a gente verifica se é possível construir um produto que a gente estava imaginando naquele local. Depois, o estudo sendo viável, a gente acaba comprando o terreno e aí sim começa a dar andamento, né, mais detalhadamente com o arquiteto. Então, a gente contrata um arquiteto para fazer esse estudo e esse início do projeto. Ele começa a fazer a base ali de arquitetura, o pavimento tipo, todas as plantas dos apartamentos, e a gente também contrata os projetistas complementares, que são as demais disciplinas envolvidas, como elétrica, hidráulica, pressurização, exaustão, entre outras. Fazemos também a compatibilização desses projetos, então os projetos eles são divididos em fases, né? Temos o estudo preliminar, o anteprojeto, pré-executivo e executivo. A cada fase vai aumentando ali a quantidade de informações e detalhes. E aí, a cada fase que vai passando, a gente vai compatibilizando com as demais disciplinas, verificando interferências e ajustando até chegar no projeto executivo, que é o que a gente realmente leva para a obra para executar. Também nessa fase de planejamento, a gente elabora o orçamento da obra e também o cronograma, que é o que a obra vai seguir, né, a longo prazo. E aí sim, tendo o cronograma e orçamento elaborado, a gente inicia a obra. E aí, iniciando a obra, a gente começa primeiro pela parte de escavação, né, que seria a escavação do terreno em si, para fazer os subsolos, que geralmente os prédios têm os estacionamentos, né, as garagens nos subsolos. Então, a gente faz toda essa parte da escavação, entra com a parte da fundação, que a parte da fundação seria onde toda a carga do prédio ou da construção, tudo que ele é exercido, ele é repassado para a fundação. Então, é onde chega, onde estrutura todo o prédio. E aí, com isso, a gente faz a estrutura em si, dependendo do método, né, de construção que é utilizado. E aí, a gente parte para os acabamentos, a parte de acabamentos elétricos, hidráulica também. E chegamos na limpeza final de obra. E aí, com isso, a gente realiza a entrega final para o cliente. Na entrega para o cliente, a gente faz uma vistoria, que é onde o cliente aceita, né, o apartamento. Então, a gente faz alguns testes, onde a gente testa se o piso está ok, se todos os ralos estão escoando, se eles estão desobstruídos, se todas as torneiras estão funcionando, se está tudo dentro dos conformes, que está de acordo com o que o cliente estava esperando do nosso projeto. E aí, com isso, depois que a gente entrega o apartamento, passa para a parte de assistência técnica. Então, isso já entra a construtora, cuida desse setor, e aí todo problema, manutenção, qualquer coisa que tiver dentro do apartamento, entra com um chamado de assistência técnica, que o cliente pode acionar, e aí a construtora cobre, dependendo se for procedente ou não. Poucas coisas no processo. Né? O processo é bem pequeno. Muito legal vocês explicarem um pouquinho mais, até para as pessoas que conhecem menos, né, sobre esse assunto. E quais são os desafios aí nesse processo? O que vocês poderiam destacar? Com certeza são vários desafios, né? Mas se vocês pudessem destacar alguns desafios nesse processo.
Dentro da obra, o que a gente sofre bastante, assim, que tem que ter um certo planejamento e saber lidar com os imprevistos que acontecem, é a questão dos serviços eles serem procedentes. Então, se a gente está fazendo, por exemplo, a alvenaria, que seria as paredes do prédio, e a gente tem algum problema, por algum motivo, teve que parar aquele serviço. Isso acaba implicando com outros serviços que viriam posteriores. Então, com isso, a gente não consegue fazer o gesso, que não consegue fazer a pintura, que também não consegue fazer outras coisas que estão encavaladas. E aí, com isso, é bem importante o planejamento e saber lidar com essa situação, porque a gente tem um planejamento de obra, a gente tem um cronograma que tem que ser seguido. Então, se tiver um atraso muito significativo, a gente tem um atraso final de obra, de entrega de obra para o cliente. E não é isso que a gente espera. A gente espera sempre uma entrega de datas e também um resultado bom para o cliente satisfeito. Um outro desafio que também a gente enfrenta bastante é que, basicamente, toda a construção do empreendimento depende de terceiros, seja ele de mão de obra ou de fornecedores de material mesmo. E dependendo desses terceiros, então, o material, às vezes teve algum problema no mundo ou na cidade referente àquela matéria-prima. E aí o material que era 10 dias úteis para entrega virou 45 dias úteis. Toda essa logística, toda essa atenção também para o que está acontecendo no mundo tem que ser observada para a gente não gerar um impacto grande na obra. Imagina, eu tenho, para entregar ali, preciso comprar louça. E a louça eram 10 dias, virou 45 dias, eu vou ficar parado 45 dias para instalar essa louça? Então, todo mundo precisa ficar bem atento com esses desafios, essas mudanças repentinas de prazo por conta de algum problema que pode acontecer. Um exemplo disso é a pandemia, né? Como é que foi trabalhar nessa época? A construção civil não parou nessa época, né? E como foi para vocês trabalhar nessa época? Como foi o desafio de estar na obra? Não, foi um desafio enorme, porque enquanto todo mundo estava ficando em casa, a construção civil não dá para construir um prédio de casa. Então, assim, a gente depende de pessoas, das pessoas estarem bem, né, saudáveis para poder executar a mão de obra. E também outra questão que, assim, gerou um grande impacto e aumentando a cada dia que passava eram os prazos, porque as fábricas pararam, matérias-primas, transporte, isso deu uma boa parada ou diminuiu bastante o fluxo. Então, materiais assim, aço, que a gente recebia em 5 dias, 7 dias, começou a virar 20 dias úteis a entrega. Então, a gente teve que estocar material na obra para evitar que perdesse o prazo. Obras que não se atentaram a isso e não fizeram um bom planejamento atrasaram bastante na pandemia. Muito interessante essa parte que a gente passou, né? Sim. A gente está no projeto agora no M Figueiras e no M Laura, nosso próximo lançamento. E os dois vão utilizar BIM, né? Eu acho que era muito importante vocês explicarem o que é o BIM. Com certeza daria um podcast só para falar disso. E a gente fez um podcast com a Miriam, que foi muito legal. Sim. Quem tiver mais interessado para dar uma olhada sobre o assunto, tem um podcast explicando. A Miriam é uma super especialista sobre BIM e como ela que faz o gerenciamento nos nossos projetos, esse acompanhamento da metodologia BIM dentro dos nossos projetos. Mas eu acho que o que seria legal é vocês explicarem um pouco do que é o BIM e explicarem como isso muda o trabalho de vocês, como que quais são os pontos positivos dessa metodologia para o trabalho de vocês. O BIM, ele é uma metodologia, diferente do que muitos pensam que o BIM é a modelagem 3D do projeto, não. Ele é uma metodologia mesmo, ele é uma mudança de processo da execução do projeto. Então, antigamente, ainda se faz, né, projeto 2D, então começou lá atrás, na folha de papel vegetal, depois passamos para o AutoCAD, que continua sendo 2D, mas aí já era um pouco mais simples, porque você apaga, faz de novo, de forma mais rápida. E agora a gente começa a modelar em softwares 3D. Mas o BIM, além, né, de ter essa modelagem e a visualização 3D, ele traz muitas informações para dentro do projeto. Então, a gente consegue visualizar ali, por exemplo, o prédio, e você clica na porta, por exemplo, você tem qual item que é aquela porta, de qual material que ela é, qual a dimensão, qual a área. Ele traz muitas informações carregadas no projeto. O que no 2D você sabia que aquilo era uma porta, e aí tinha uma outra folha falando especificações daquela porta. Então, agora tudo é linkado. E assim, toda essa metodologia causa uma mudança de processo em que muitos projetistas e as pessoas ainda não estão acostumadas. Então, tanto que o BIM existe aí desde
ano 2000, assim, já faz muitos anos que ele existe, ele ainda está engatinhando aqui no Brasil. As pessoas precisam mudar um pouquinho a forma de pensar, a forma de fazer o projeto e começar a se envolver mais. Que os projetistas, eles, antigamente, cada um trabalhava na sua planta e depois juntavam todas. E hoje, todo mundo está trabalhando ao mesmo tempo. Cada um faz a sua disciplina e depois tem que juntar tudo e aí você consegue fazer a compatibilização. Que a parte de compatibilização mesmo do 3D ajuda bastante. E a parte de compatibilização também ajuda a gente pegar alguns erros que a gente só conseguiria visualizar na obra. Então, às vezes, uma tubulação que está passando, dando interferência com outra, por exemplo, elétrica e hidráulica, que elas estão se coincidindo e não pode acontecer. Então, esses erros a gente já consegue prever muito antes do que quando era o 2D, que passava facilmente, a gente só ia descobrir durante a obra, e na hora da execução fica tudo mais difícil de você criar alternativas ou propor alguma outra solução para poder resolver aquilo. E é diferente a gente conseguir visualizar o projeto como um todo, com todas as disciplinas juntas. Traz um ar muito específico assim, para aquele projeto. Então, você já consegue visualizar a carinha do que vai ficar o prédio desde sempre. E isso fez uma grande diferença, eu acho, desde o primeiro projeto que a gente fez, o AM Figueiras. Agora, a gente está encaminhando também para fazer um próximo projeto. E isso daí tá sendo bem legal. Eu acho que até a gente conversa assim, com pessoas do nosso ramo, e não são todas que estão acostumadas a trabalharem com BIM. Projetistas também, não são todos, a gente tem uma certa dificuldade para poder contratá-los, porque não são todos que têm a expertise de trabalhar com essa metodologia. E para a gente é tudo uma novidade, mas está sendo uma novidade legal e uma novidade que a gente está aprendendo muito também, está enriquecendo muito dentro da nossa área. E o legal, até complementando, né? Quando a gente junta todas as disciplinas, antes, a compatibilização ela era feita em folhas separadas. Então, tinha a folha de hidráulica, a folha de elétrica, a folha de arquitetura. E aí, eu tinha que sobrepor uma na outra, assim, ou fisicamente na folha, ou no próprio AutoCAD, e aí sim fazer a compatibilização. E por isso que acabava passando alguns erros de projeto que eram pegos na obra e gerava, às vezes, custos de retrabalho na obra. E hoje, como todos eles, o modelo federado, que se chama, que é quando une todas essas disciplinas em um único modelo, a gente visualiza no 3D o prédio. Então, está visualizando a tubulação de elétrica, passando com a tubulação de hidráulica, com a tubulação de ar-condicionado, e se elas estão tendo conflitos, a gente já consegue solucionar visualizando isso. Então, está passando. Qual que é a forma mais fácil de desviar todas essas tubulações que estão aqui tendo conflito? Então, a forma de resolução de problemas acaba facilitando muito e não deixa para acontecer isso na obra, que acaba gerando, né, retrabalho, mais custos e tudo mais. E outra coisa importante também, que eu até esqueci, que o BIM tem muita coisa, né? Como você falou, dá pra gente fazer um podcast. Também, como o modelo ele é carregado de informações, a gente consegue, sim, além da visualização 3D, tem outras dimensões que o BIM consegue nos trazer. E uma delas é a extração de quantitativo. Então, a gente consegue nomear ali qual insumo que cada item que está sendo construído ali naquele modelo e extrair quantas portas que tem naquele modelo, quantas janelas, qual metragem de alvenaria. Então, se a gente configurar certinho o modelo, ele acaba trazendo muito retorno de informação para a gente. Ele tem um ganho muito grande, sim, que era o que o engenheiro tinha que gastar horas, exato, e horas para fazer isso, né? Sim. Ele é tão bom, o BIM, tão maravilhoso, por que ele é tão pouco usado, na opinião de vocês? Primeiro porque não são, como eu falei, não são todos os projetistas, por exemplo, que trabalham. Então, se você quer uma empresa, ela quer ingressar com projetos em BIM, só que ela sente dificuldade de achar profissionais que realizem o projeto que ela necessita. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, que a gente comentou também que a engenharia civil é muito tradicional, então, para as pessoas saírem da zona de conforto e começarem a trabalhar com uma metodologia que é totalmente diferente do que elas já estavam acostumadas, que já estava ali tudo regradinho, é como se fosse uma forma, uma receita de bolo. Só moldava conforme a estrutura do prédio. E aí, com o BIM, tira essa zona de conforto das pessoas. Então, eu acho que isso também ainda está engatinhando por causa disso. As empresas, né, que têm a mente um pouco mais lá na frente, que a gente vai ter que ter essa mudança, porque, querendo ou não, já é uma lei agora, né, para os projetos de infraestrutura, para eles são obrigatórios serem em BIM.
a gente já está vendo que essa mudança está acontecendo. Então, aos poucos, as pessoas vão, teoricamente, ter que se esforçar e vão ser obrigadas a utilizar o BIM. E também tem a questão do custo, né? Ainda o projeto em BIM ele é mais caro do que o convencional. Por quê? Porque hoje ainda muitas pessoas não estão profissionalizadas com o BIM, então elas precisam buscar cursos e estão tendo ainda investimentos ali para se aprimorarem no BIM. E também com relação aos softwares, todas as licenças que trabalham ali dentro dessa metodologia BIM, elas são caras e precisam de computadores mais robustos para poder aguentar ali a rodar o modelo, que é um arquivo bem pesado. Como a gente comentou, tem bastante informação nesse arquivo. Eu acho que isso acaba impactando um pouco, enquanto ainda tiver essa dificuldade ali do custo, né, do custo ainda ser distante relacionado a um projeto convencional, ainda vai engatinhar o BIM. Sim. E, Giovana, você que está na faculdade, como é que o BIM é passado dentro da faculdade ainda? Mas faz um tempo já que se formou, teve contato com o BIM na época, mas agora deveria estar tendo bem mais matérias, né? Os professores deveriam estar falando bastante. Assim, como que está isso para você que está se formando? Sim, a gente tem matérias específicas, não só uma matéria, como outras também. Desde o segundo ano, na verdade, a gente tem contato com o BIM, tem contato com alguns softwares, não é só um software que a gente vê no mercado que projetistas podem utilizar inúmeros softwares, e isso a gente nem consegue ver todos dentro da faculdade, a gente vê os principais. Mas eu vejo também que os professores, né, que dão as aulas de BIM, eles também são muito esforçados para conseguirem se atualizar, porque eles estavam com uma metodologia muito diferente de aula e, do nada, meio que, de repente, assim, eles tiveram que ter essa adaptação e conseguir incorporar esse projeto dentro da aula deles. Então, eu acredito que é muito difícil, a gente sente nas aulas isso, a dificuldade deles, tanto de tecnologia, porque, querendo ou não, os professores que dão aula, eles já têm um tempinho a mais do que a gente dentro do mercado, tem um conhecimento gigante, só que sentem um pouquinho mais de dificuldade na área da tecnologia. Então, sendo esses softwares, também tem esse impacto. Mas, assim, não reclamo, porque o BIM dentro da faculdade ele foi muito bom, me deu uma base muito boa, tanto agora pro projeto do Figueiras, a gente já tinha contato com o Revit, né, que é o software que a gente está utilizando, e é um norte bem legal para você também ter o conhecimento fora da faculdade. Então, foi uma experiência super válida. Legal. E o que uma pessoa que trabalha no mercado imobiliário, vocês estão entrando bastante em contato, né, com as pessoas que trabalham com BIM, alguma pessoa que tivesse interessado em saber mais do BIM, o que vocês aconselhariam, assim, porque é muito difícil a pessoa ter o trabalhar o prático, né, do BIM, assim, a gente vê que tem muitos cursos e tal, mas o que vocês acham, assim, pensando na experiência que vocês tiveram de trabalhar com BIM, o que você daria de dica para uma pessoa que quer aprender mais, quer evoluir nessa área? Essa área do BIM tem duas frentes principais, né? Que uma delas seria a modelagem, que aí é mais focado nos projetistas mesmo, e tem a outra área que é a pessoa que faz aquele gerenciamento, aquela compatibilização. E aí, então, acho que o primeiro passo é a pessoa distinguir, talvez, qual área que ela se encaixa melhor, e acho que começar a estudar bastante por vídeos na internet, tem bastante coisa. E, assim, se tiver a oportunidade de trabalhar com isso, ou conhecer alguém que trabalha, para a pessoa explicar um pouquinho mais, eu acho que acaba ajudando muito. Porque nada como, na prática, você ver o dia a dia, encontrar as questões, os problemas e ir solucionando. Eu acho que é mais por esse caminho. Legal. Agora, a gente falou bastante sobre a área de vocês, né? A gente passou por várias coisas, para a experiência de vocês também. Se vocês pudessem dar uma dica para alguém que está interessado na engenharia civil, o que vocês dariam de dica? Assim, o que vocês acham que seria legal essa pessoa procurar para ela testar? Como que ela consegue visualizar? Que dica que você daria para uma pessoa que está interessada por essa área? Eu acho que uma pessoa que está interessada já nessa área, ela já deve ter algumas características que são principais, assim, para
estar atuando dentro da construção civil. Então, ter bons relacionamentos, então você ser uma pessoa que consegue ter relação com todas as pessoas ali que você vai ter que trabalhar. Então, acho que isso é muito importante. Eu vejo por mim, assim, também que eu sou a primeira engenheira da família, então não tive outros históricos na família disso. Eu acho que também essa referência, né? Eu espero ter impacto nas próximas gerações, mas buscar mesmo referências que fizeram diferença na vida, ou até mesmo diretamente na construção civil, que são nomes renomeados, que são pessoas que têm uma carga, uma bagagem muito boa, e pegar isso e tentar trazer como espelho, falar, quero ser igual a essa pessoa e acho que eu tenho potencial. Então, a minha dica seria pegar essas referências e tomar como decisão para cursar ou então levar para a área. A minha dica, eu acho que é mais para as pessoas, né, estudantes que já ingressaram na engenharia civil, mas ainda estão em dúvida em que área atuar. Eu acho que na fase da faculdade, principalmente os 3, 4 primeiros anos, é importante procurar estágios na área que você imagina que você gostaria de seguir, mas também procurar em outras áreas, porque, como a gente comentou, tem um ramo muito grande ali de atuação na área da engenharia civil. E aí, testando, né, nesse período de estágio, escritório de projetos, testando obra de mercado imobiliário, testando área de saneamento. E aí, sim, entender qual que a pessoa se identifica mais. Eu acho que aí é um grande passo para você conseguir direcionar a vida e ter sucesso profissionalmente. Legal. Então, a gente conversou bastante, foi muito legal o papo. Acho que deu para falar muito assim sobre a área de vocês, explicar um pouquinho. Com certeza o trabalho de vocês é muito mais complexo do que a gente falou aqui. Mas não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa. O que vocês acharam do bate-papo? Como que é essa experiência de falar do que vocês trabalham, né? Uma experiência diferente. Como é que foi aí conversar? Foi muito legal conversar, principalmente por falar assunto que a gente gosta, que está no nosso dia a dia. A gente estava com medo, mas depois que o bate-papo vai rolando, são assuntos que a gente gosta, que a gente tem interesse, então foi muito legal. Queria agradecer a participação, a gente poder participar. Foi muito bom, uma experiência que acho que é única realmente, e é legal exatamente falar de um assunto que a gente gosta tanto, e uma área que brilha os olhos, assim, da gente conseguir também pegar desde o início até ver o resultado e ver um cliente, por exemplo, satisfeito. Então, isso é uma realização muito boa. E como que é passar na frente de um projeto que vocês trabalharam? Como é que é isso para vocês? É legal, é uma sensação indescritível, porque a gente participa, como a Giovana falou, desde o começo. Então, quando a gente passava antes, ali eram casas que a gente acabou demolindo, era um terreno vazio, e aí depois virou um prédio que tem, sei lá, 80 famílias morando naquele prédio, imagina. E aí você impactou de alguma forma aquelas 80 famílias ali, e as pessoas vão viver ali por 10, 15, 20 anos, mais até. Então, é realmente um grande impacto que a gente tem na vida das pessoas, mesmo que indiretamente. Sim, e até linkando um pouco com, por exemplo, a gentileza urbana que a gente fez dentro do stand de vendas, foi muito gratificante quando a gente entregou, passar, porque é uma região que a gente acaba frequentando, é um círculo ali que a gente acaba passando, de passar ali e ver as pessoas utilizando tudo aquilo que a gente montou, tudo aquilo que a gente construiu. Então, as pessoas almoçando, passeando com um cachorro ou com a própria criança dentro da área que a gente fez Kids. Então, isso é muito gostoso, aquece o coração, porque a gente sabe que as pessoas estão felizes com a nossa entrega, o nosso resultado. Seria até legal você explicar o que é gentileza urbana, né? A gentileza urbana, até linkando com o que a gente fez no stand de vendas, que a gente pensa, né, muito que quando a gente constrói o stand de vendas e faz ali até a gente conseguir identificar qual vai ser o produto que a gente vai executar, o que a gente vai construir, a gente fica um período com o terreno parado. Então, a gente pensou que esse terreno parado ele não tem utilização nenhuma para o pessoal em volta, para a população. E pensando na gentileza urbana, que seria um uso, né, para poder gerar
alguma utilização diferente para aquela área. Então, o que a gente fez lá foi uma área pet, uma área kids. A gente promoveu também algumas aulas, né, durante um período, para poder ter essa socialização das pessoas e elas verem também qual que era a nossa carinha, o que a gente queria deixar ali como nosso registro, né? E eu senti que foi muito legal. Até levei minha família lá, o pessoal que eu conheço também do ABC também foi. E foi uma experiência legal de viver. Show de bola. Muito legal, muito obrigado. É muito bom conversar com pessoas que gostam da área que trabalha. Isso é um privilégio, assim. Você vê muitas pessoas que trabalham e nem gostam muito. Se vocês falando sobre a área de vocês, a gente vê que tem um brilho nos olhos aí, algo bem especial. Então, foi muito bom. Espero que a gente grave outros no futuro. Mas é isso, a ideia era essa. Gostaria de agradecer quem assistiu. É um prazer. A gente gostaria muito de ouvir o feedback de vocês também. Então, quem assistiu até o final, se puder mandar uma mensagem, conversa com a gente, comenta. Essa é a ideia desse material também. Gerar um conteúdo para o mercado imobiliário, explicar um pouquinho do que a gente faz e explicar um pouquinho da complexidade desse mercado. Porque assim as pessoas, entendendo melhor esse mercado, vão conseguir tomar decisões melhores, né? Então, a gente pensa em criar esse conteúdo muito por causa disso. Então, espero que se alguém que tiver com vontade de trabalhar nesse mercado, as mulheres que estão querendo entrar nesse mercado, consumir esse conteúdo que a gente fez, será um grande prazer. A gente está super feliz. Muito obrigado. Esse foi mais um AM Conversa. É um prazer falar com vocês. Muito obrigado. Obrigada. A gente agradece. Tchau, tchau. Tchau, tchau.